eu gostaria de iniciar, só para alertá-los a respeito dessa tecnologia da solidificação de resíduos. Mas eu vou passar aqui para ter uma ideia um pouquinho e ficarmos aí dentro de uma mensagem que no Brasil ainda nós temos 3.700 municípios sem estação de tratamento de esgoto. E temos que fazer um investimento de aproximadamente 150 bilhões de reais até 2035, e assim nós teríamos uma melhora na qualidade da nossa água. Ou seja, eu gostaria também de comentar aqui, nesse momento, um projeto que teve em 2019, na capital de São Paulo, um estado tão rico, e que houve a limpeza do Rio Pinheiro. E nessa limpeza do Rio Pinheiro, o que ocorreu? Era diminuir a sujidade dentro do rio, e para isso, para ter uma limpeza definitiva, que todo ano se fazendo limpeza do Rio Pinheiro, Rio Tietê, foi verificado que nós tínhamos que fazer uma ligação das redes de esgoto. Ou seja, foram feitas 650 mil ligações de rede de esgoto, uma tubulação central jogando todo esse resíduo a uma estação mais próxima da nossa capital, da capital de São Paulo, que seria o município de Barueri, ou seja, lá que começou a se tratar. Então, nós estamos falando de problemas que, na grande maioria de qualquer município, nós temos problemas com os líquidos. Agora, eu gostaria de comentar, acho que está passando aqui, por favor. Agora, deu certo. A respeito do que é essa solidificação, né? Então, a solidificação é uma coisa, tirar do estado líquido esse resíduo perigosos para o estado sólido. O que nós temos dentro desse contexto de fazermos essa transformação desse resíduo? Obtermos o que pensamos? Obtermos segurança para quem faz a manipulação desse líquido, nós ter a diminuição de custo na gestão desse resíduo e também a sustentabilidade. Então, são pontos importantes que nós pensamos quando começamos essa nossa tecnologia, né? Ou seja, procurar um produto, né, que no caso o nosso produto é Ultrasolid, é um pó onde que 1 quilo desse produto ele vai solidificar 100 litros de líquidos. Ou seja, a solidificação, você tem vários produtos que podem solidificar, tradicionalmente a serragem, até uma areia, ele é um solidificador. Porém, a geração de uma areia, 1 litro de um fluido contaminado, você tem 1 quilo de areia para poder solidificar. Então, você está aumentando a quantidade de resíduo. A nossa ideia era diminuir, manter pelo menos o que nós tínhamos já de resíduo, e com pouco essa variação de 1% para você transformar ele em estado sólido. Eu queria também dar uma ideia, ao longo dessa história da solidificação, que nós temos lá, na década de 50, a preocupação das partes radioativas que eram solidificadas para o descarte seguro, né? Um outro ponto que nós temos também seria, na década de 70, os Estados Unidos e a Europa já ter usado demais essa tecnologia da solidificação. Eu queria aqui fazer só um parênteses. Os Estados Unidos e na Europa, os fluidos corpóreos da área de saúde, eles são obrigados a ser solidificados. E aqui no Brasil nós não temos essa obrigatoriedade. Depois, no final da década de 70, outros países, como o Japão, também assumiu a solidificação. Em 2012, analisando, como a Jaque comentou, né, minha vida profissional desde 1978, e a Jaque também comenta aí que faltam 13 anos para os 80, então é bastante tempo mexendo com válvula, que é o grande problema que nós temos nas indústrias. E eu enxergava um ponto que as indústrias tinham problema quando havia o descarte desses líquidos. Vou dar um exemplo. Você, uma empresa de processo fazendo um amaciante de roupa, ele erra a formulação e aquilo nós temos que descartar, porque a formulação não vai servir. Então, era colocado na ET. Imagina colocar toneladas de líquido dentro de uma ET, você dá um problema na ET. Então, ia passando
passo a passo. Então, essa minha experiência na área de válvula me deu essa visão em relação aos líquidos que nós temos no segmento industrial. Passo isso em 2012, eu verifico também uma parte que não era do meu conhecimento, talvez a maioria que está nos assistindo também não tenha esse conhecimento, a quantidade de resíduo líquido que nós temos no serviço de saúde. Ou seja, é uma quantidade muito grande e um serviço muito perigoso, um líquido muito perigoso. Ou seja, quando chega lá em 2012, e vimos que também saiu a Lei de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Resíduo, aonde você teria, vamos dizer assim, acabar com os lixões. Como acabar com esse lixão? Em 2014, isso não aconteceu. Então, em 2025, continua aí mais de 3 mil lixões no nosso país. E aí, eu enxergando essa parte, eu falei, não, nós temos que ter uma tecnologia, finalmente, para diminuir o risco, aumentar a sustentabilidade, diminuir o custo da gestão dos resíduos líquidos. E aí começamos a fazer vários testes, teste no produto, na lixiviação, ou seja, toxicidade, e, obviamente, partimos para o IBAMA, né, para poder ter toda a parte documental, né? Depois partimos para a Anvisa, ou seja, viemos trabalhando esta marca, né? E, obviamente, somente em 2013 que começamos a fazer a comercialização, seguindo o segmento industrial, da onde esses 40 anos que eu já tinha de experiência que me trouxe para ele. Obviamente, vimos também um mercado residencial, né, dentro desse conceito. E aí começamos a fazer eventos, feiras, e é onde eu analisei fortemente a parte de saúde, em 2014, quando nós fomos fazer formulações voltadas para a área de saúde. Dentro do segmento, hoje, nós atuamos já na área residencial, na área industrial e na área hospitalar. Então, hoje, a Gerais Solidificação já atua em todos os segmentos. Eu vou citar aqui um exemplo doméstico que acontece na nossa residência, né? Ou seja, nós no Brasil não temos o hábito de ter um triturador na saída da nossa pia, da nossa cozinha. Então, todos os sólidos vão terminar na caixa de gordura. E essa caixa de gordura, ela satura e não deixa o líquido escoar pela tubulação e transbordando. Todos nós já passamos por um problema dessa nossa caixa de gordura na nossa residência. Qual é a solução? Chamar um caminhão a vácuo para que puxe essa sujidade. Normalmente, residência, o tamanho dessa caixa de gordura é de, no máximo, 20 litros, 15 litros. Né? Então, você vai gastar uns R$ 500 chamando o caminhão a vácuo, dependendo da região, mas média, né? R$ 500 para fazer. Então, nós podemos usar o solidificador dentro desse resíduo e retirar ele, colocando num saco preto e fazendo o descarte para que a coleta municipal leve. Por quê? Você pode fazer isso porque você acabou com o líquido livre. Então, o foco da solidificação é não ter líquido livre. O líquido está ali dentro, mas não está mais livre. Se eu pegarmos um guardanapo e colocar ali em cima, não vai molhar esse guardanapo. E aí sim, o aterro sanitário pode receber esse tipo de resíduo que está no estado sólido. Esse é um exemplo do dia a dia da nossa residência em cima desse produto. Um outro que hoje tem muitas pessoas já utilizando seria a parte da tatuagem. E a tatuagem ela é feita justamente o artista, né? Ele faz a limpeza sua máquina, sua tinta nesse copinho, fazendo a limpeza. Quando acaba, ele joga dentro da pia ou no vaso sanitário. Obviamente, o seu cliente chega, vai lavar a mão e pode ter uma doença inesperada porque ele descartou. E hoje, a maioria de todos os estúdios de tatuagem já solidificam os seus resíduos e descartam no saco infectante, o saco branco infectante. Então, isso já está havendo uma melhora até nesse segmento. Aqui agora eu gostaria de falar de 2 pontos na área industrial, 2 cases que nós temos. Eu vou começar pelo case que todo mundo conhece, que é a retirada, a limpeza de uma lagoa contaminada. O que você faz? Você bombeia toda essa sujidade com um gel bag, ou seja, um tecido não tecido, onde o líquido vai saindo com o tempo em 60, 120
dias, 150 dias, você esperando o líquido sair e ficando toda a parte sólida dentro dele. Depois você tem que rasgar esse gel bag e acabar retirando toda essa sujidade para dar uma destinação final. Ou seja, nós podemos fazer buscando o líquido bombeando para um caminhão bitoneira. Esse caminhão bitoneira, por que bitoneira? Porque eu tenho que homogeneizar o produto ultrasolid para que nós tenhamos uma melhoria no rendimento dele. Senão vai ter o leite em pó no café nosso, que você fica aquelas bolas e não dissolvendo ele todo. E aí, ele, depois de todo homogeneizado, você vai direto levando ele para o aterro sanitário. Ou seja, se chover, para a operação. Então, não estamos perdendo nada. Ali, no caso anterior, se você chover, você está começando toda uma operação de novo. Então, um prazo que você tinha, que gastou 120 dias, tem que novamente começar mais 120 dias. Então, isso e um custo muito alto para fazer esse tipo de limpeza. Partindo agora para o segundo caso, vamos ver um vídeo de uma operação de um carvão em pó vindo da África para o Brasil, para o porto de Pecém, que fica no Ceará. É um porto de um nível de sustentabilidade muito bom, e esse carvão que via para a siderúrgica de Pecém, ele vem, como ele é pó, ele vem sendo umidificado da África para cá, e quando chega no final do descarregamento, fica essa lama no final. E essa lama, obviamente, tinha que ser tratada, bombeada para um caminhão-pipa, e o navio parado, um custo muito alto, e resolvemos a fazer a solidificação dessa lama, virando esse produto que era um rejeito, né? A economia circular voltou a ser carvão de novo. Então, ou seja, o ganho foi muito grande, a sustentabilidade, dentro a segurança dos colaboradores envolvidos nesse processo de limpeza do navio quando estava descarregado. Vocês podem observar o costado do navio ao lado que você verifica a retroescavadeira fazendo essa limpeza. Ou seja, esse é um case que realmente trouxe muito ganho para a siderúrgica de Pecém. Está vendo todo o costado, o navio, lá embaixo. Já esse pó branco que vocês estão vendo é a mistura ainda que está o ultrasolid, né, o solidificador, o encapsulador que está ali dentro.